Olá, quinto ano, tudo bem? Nós estamos agora para mais um gênero textual. Nós vimos antes sobre crônicas e agora nós vamos ver sobre DVD. Essa é uma nova proposta e a gente assistiu já esse filme Opostos, vocês estão lembrados? Nós assistimos em sala de aula e agora nós estamos retomando aqui o filme novamente. Vocês conseguiram assistir durante o final de semana? Não conseguiram? Conseguiram? Parabéns, muito bem. Então está falando sobre um DVD e está mostrando aqui capa e contracapa então. E nós temos algumas coisas muito especiais que tem aqui, como a legenda, nós temos aqui os apoios extras, nós temos então aqui a sinopse ou então o resumo, né? Nós temos aqui então quem foi que fez toda essa produção, o nome do filme está aqui colocado, aqui aqueles bastidores, lembra quando a gente vê um filme que a gente pode ver os extras? Está aqui. Aqui então vem colocando algumas siglas que você vai poder ver nas atividades posteriores. Você vai ter aqui então a classificação de que data, ou a data aqui, que ano que ele foi lançado, que tipo de, quanto tempo de duração. E quando vem essa letra aqui, vem então mostrando que tem uma classificação livre nesses casos para toda e qualquer idade. Vamos ver então? Nossas atividades de hoje vem falando então sobre o filme e vem perguntando aqui então se a imagem do filme e o título do filme, se ele bate, se você consegue então entender só olhando para o título e para a imagem você consegue entender a proposta do filme, que é Opostos, tá bom? Então nós temos atividades aqui para você responder, tá bem? Nós temos aqui atividade também e a prof já deu antes uma dica de algumas coisas, como assim? Na letra A vem falando então aqui sobre opostos. O que é essa palavra opostos? Então vem falando sobre o título do filme, tá certo? A letra B então vem falando sobre o resumo ou a sinopse, né, do filme, aquilo que o autor coloca para a gente poder despertar um interesse do leitor ou do telespectador para assistir então esse filme. Tá? Aí vem então as informações, essa aqui são as informações sobre a produção do filme. Depois vem aqui dizendo sobre as informações sobre conteúdos adicionais do DVD, o que foi colocado, vídeos complementares, bastidores. Quando a gente gosta de assistir um filme e gosta de ver os bastidores ou o clipe, a gente vem nessa parte aqui, tá bom? Tá dizendo que lá contém também essa parte. Aqui embaixo então vem a ficha técnica, o elenco, quem produziu a obra e todas essas letrinhas aqui vem dizendo então da ficha técnica. O ano de vinculação ou quando foi lançado, a duração do tempo, tá? E tudo isso daqui você vai poder completar no seu caderno, ok? Então você vai ver aqui pra frente, conversando sobre o filme então. Nós vimos a capa e a contracapa do filme Opostos. Quais trechos, então, que atraem o leitor? E você vai poder ver a oportunidade que esse filme traz. Ele fala assim, esse filme tem uma oportunidade. Veja que a palavra oportunidade, ou fala impressionante, ou fala baseado em fatos reais, já vai despertar um interesse no telespectador para poder assistir, então, essa obra, tá? Esses textos foi empregado algum adjetivo? Sim, foi colocado impressionante, comovente, tá? E depois você vai poder colocar a sua opinião pessoal. Se o texto motiva o público a assistir o filme, você poderia falar sobre isso? Aqui embaixo também vem falando que quais as palavras, então, que poderiam indicar sentido contrário do título? Então, você pode ver que semelhantes ou parecido. Qual que é o título do filme?
O título do filme, então, é Opostos, não é isso? Qual que seria o sentido contrário desse filme? Contrário de opostos é o quê? Semelhante, parecido, não é mesmo? Aqui, no 29, fala assim que, de que forma o título do filme e a imagem da capa se relacionam? Quais que as características dos personagens podem identificar as imagens? Será que você vê lá um rapaz e um senhor? Você vê eles de costas? Isso está dizendo, tendo uma ideia de o quê? De opostos, tá? No exercício 30, vem falando também de palavras que são opostas, tá bom? Uma história de uma vida e de morte, tá? E você vai, então, sublinhar ou então circular essas palavras que são opostas. Vida, morte, alegria, tristeza, amor, ódio, essas coisas são palavras opostas, tá? E aqui você vai criar, então, frases, tá? Que contenham guerra e paz. Você vai criar uma frase usando essas duas palavras, tá? Opostas. Guerra, paz, verdade, mentira, chorar, sorrir, tá? As palavras opostas são chamadas de antônimas. Pode ler aqui na sua apostila. Antônimas. E as palavras que têm o mesmo sentido são palavras sinônimas, tá? Elas têm o mesmo sentido, tá? Uma pessoa alegre, está satisfeita, ela está sorrindo. Então, são palavras que elas se combinam, tá bem? Então, você vai poder fazer essa atividade aqui. Vamos, então, ver sobre sigla. Olha aqui, nós temos algumas siglas aqui, tá vendo? Essas palavras aqui significam sigla, tá? Ela tem, então, UNASP. UNASP significa Universidade Adventista de São Paulo. Nós temos aqui também na nossa cidade, nós temos PUC, nós temos o FPR, nós temos a ABB, nós temos outras tantas siglas. E você vai poder, então, fazer as atividades aqui e vai poder pesquisar em algum livro, ou caderno, ou de repente em rótulos, revistas, algumas siglas que identifiquem alguma coisa, uma empresa, um local, estados, de repente, tá bom? Então, você vai falar sobre siglas aqui. E a última, nós vamos falar sobre o sonzinho que faz algumas palavrinhas, tá? Então, nós vemos aqui que tem a letra X, e a letra X, ela pode ter alguns sons diferentes dependendo da palavra que é usada, tá bem? Então, se nós temos uma palavra conexão, ouça, a palavra conexão, o X, ela vem trazendo, então, dois sons. Qual que é o som? O som é do K e do S, junto, tá bom? Então, esse é o som do conexão, o X vem trazendo dois sons diferentes, K e S, tá certo? Agora, na palavra extra, observe que a palavra extra, o som do X, ele só tem um sonzinho, e seria S, extra, ok? Aqui embaixo você então vai montar e vai separar quem são as palavrinhas que tem, então, que contém o som aqui de S. Você vai colocar o que? O som de S, tá? Qual que são as palavras que o S forma só o som S? E aqui nessa outra parte você vai colocar o som que forma dois sons, a palavrinha da letra escrita, que vai formar dois sons, K e S. Será que nós temos tóxico? Olha, tóxico. Então, nós temos os dois sons, K, S. Táxi, K, S. Então, nós temos dois sons, ok? Então, divirta-se, faça suas atividades e nós vemos na próxima, até a prof fazer a correção novamente. Bons estudos, beijo, até lá!